Olá! Nessa aula eu vou dar continuidade aos principais aspectos da caracterização ambiental do Brasil. Na aula passada, vimos os conceitos e características da geomorfologia e a climatologia. Hoje falarei sobre a hidrografia, vegetação e biomas. Começaremos vendo os aspectos hidrográficos. Hidrografia é a área da geografia física que classifica e estuda as águas do planeta. Abrange os oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, rios e a água na atmosfera. Aproximadamente 97,5% de toda a água do planeta é salgada e encontra-se nos mares e oceanos. Apenas 2,5% corresponde aos rios, lagos e geleiras. De maneira geral, o consumo de água no mundo divide-se da seguinte maneira: o uso residencial representa apenas 8%, 22% para uso industrial e 70% para uso agropecuário. Quando analisamos o consumo de acordo com o nível de desenvolvimento dos países, os índices são bem diferentes. O ciclo da água é o movimento constante das águas continentais, oceânicas e atmosférica. Os corpos hídricos, oceanos, mares, rios e lagos, e as plantas realizam a evapotranspiração, lançando vapor de água na atmosfera. A condensação desse vapor e partículas gera nuvens carregadas que precipitam, permitindo a infiltração e o escoamento da água de volta aos corpos hídricos. Podemos classificar os recursos hídricos em dois grandes grupos: as águas subterrâneas, os aquíferos e lençóis freáticos, e as águas superficiais, oceanos, mares, rios, lagos, córregos. Bacia hidrográfica é a área de drenagem de um rio principal e os seus afluentes. A grande extensão territorial e a predominância de climas úmidos faz com que o Brasil possua uma extensa e densa rede hidrográfica. Os rios brasileiros são utilizados para abastecimento, irrigação, lazer, pesca, geração de energia e transporte. Na bacia amazônica, o principal rio nasce no Peru, onde é chamado de Ucayali. Ao entrar no Brasil, vira o rio Solimões, até encontrar com o Rio Negro, passando a se chamar Rio Amazonas, que tem sua foz no Oceano Atlântico, entre os estados do Amapá e do Pará. É o rio mais extenso, com cerca de 6.990 quilômetros e mais de 3.000 quilômetros em território brasileiro. É o rio de maior potencial hidrelétrico do Brasil e, nas áreas de planície, é um rio navegável. Na bacia do rio Tocantins-Araguaia, o principal rio é o Tocantins e o principal afluente é o rio Araguaia. É a maior bacia hidrográfica totalmente em território brasileiro e percorre 6 unidades da federação: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. A Bacia Platina estende-se pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. É a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. O Rio Paraná é o principal rio da Bacia Platina e é formado pelos rios Grande e Paranaíba. Possui o maior potencial hidrelétrico instalado do país e sua foz é no estuário do Rio da Prata, no Oceano Atlântico. O Rio Paraguai é o segundo maior rio da Bacia Platina. Nasce no Mato Grosso e avança pelo Paraguai até encontrar o Rio Paraná. O Rio Uruguai delimita as fronteiras do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai, e sua foz é no Rio da Prata. Na bacia do Rio São Francisco, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, atravessa o sertão semiárido e desemboca no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Possui poucos afluentes e é utilizado para navegação, irrigação e geração de energia hidrelétrica. A bacia do Rio Parnaíba localiza-se em clima semiárido e é a segunda mais importante do Nordeste. Grande parte dos afluentes são temporários e alguns são perenes. Divide os estados do Maranhão e do Piauí. Nasce nas Cordilheiras das Mangabeiras, no sul do estado do Maranhão e Piauí. Percorre cerca de 1.450 quilômetros e deságua no Oceano Atlântico. Temos ainda as bacias atlânticas. A do Atlântico Nordeste Ocidental localiza-se no Maranhão e pequena parte do Piauí. Os principais rios são o Pindaré e o Itapecuru. A do Atlântico Nordeste Oriental abrange 6 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
É a região com menor disponibilidade hídrica do Brasil, e o principal rio é o Jaguaribe. A do Atlântico Leste abrange 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. É a segunda menor disponibilidade hídrica do Brasil. A do Atlântico Sudeste abrange 5 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É a região hidrográfica mais povoada. Os rios principais são o Doce e o Paraíba do Sul. E a do Atlântico Sul abrange parte dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o principal rio é o Jacuí. Falarei agora sobre as formações vegetais e suas características. A vegetação é o elemento mais evidente na classificação dos ecossistemas e biomas, pois ela resulta das condições do clima, relevo e solo. Tundra é uma vegetação rasteira encontrada em regiões subpolares, apenas durante os 3 meses de verão, onde ocorre o degelo. As espécies típicas são os musgos, nas áreas mais baixas e úmidas, e os líquens, nas áreas mais elevadas e secas. A floresta boreal ou taiga é uma vegetação típica da zona temperada. Ocorre nas altas latitudes do hemisfério norte, em regiões de clima temperado continental, do Canadá, Suécia, Finlândia e Rússia. As espécies típicas são as coníferas do tipo pinheiro. É uma vegetação intensamente explorada para retirada de madeira, que é utilizada como lenha, papel e para marcenaria. A floresta subtropical e temperada é uma vegetação típica dos climas temperados e subtropicais, encontrada em médias latitudes e com maior influência da maritimidade. As espécies típicas são as caducifólias, que perdem as folhas em condições extremas. É encontrada na Ásia, América do Norte, pequenas extensões da América do Sul, Oceania e Europa. Foi intensamente desmatada pela agropecuária. A vegetação mediterrânea se desenvolve em regiões de clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. É encontrada em pequenas porções da Califórnia, do Chile, da África do Sul e da Austrália. As maiores ocorrências estão no sul da Europa e no norte da África. As pradarias são uma vegetação encontrada em regiões de clima temperado continental. As espécies típicas são as gramíneas. É encontrada na Rússia, Ásia Central, Austrália, Uruguai, Pampas argentinos e sul do Brasil. É intensamente utilizada como pastagem e importante para enriquecer o solo com matéria orgânica. O estepe é uma vegetação herbácea, como nas pradarias, porém mais esparsa e ressecada. Desenvolve-se em áreas de transição entre climas tropicais e desérticos. É encontrada na região do Sahel, na África, e áreas de transição da Ásia Central. A vegetação desértica é composta por espécies vegetais adaptadas à escassez de água em regiões com menos de 250 milímetros de chuvas anuais. As espécies típicas são as xerófilas, plantas adaptadas a essa baixa quantidade de chuva, cactos e suculentas que armazenam água. É encontrada nos desertos da América, África, Ásia e Oceania. No Saara, onde a água aflora a superfície, surgem os oásis e suas palmeiras nesse tipo de formação vegetal. A floresta equatorial e tropical é uma vegetação de regiões tropicais quentes e úmidas, com elevados índices pluviométricos. As espécies típicas são as latifoliadas, que têm folhas grandes e largas, e as higrófilas, que são encontradas em baixas latitudes na América, África e Ásia. Corresponde às florestas amazônica e à Mata Atlântica no Brasil, e foram intensamente desmatadas pela atividade agropecuária. Savana é uma vegetação de regiões com elevado índice de chuvas concentrado em poucos meses do ano. As espécies típicas são árvores e arbustos e algumas herbáceas. É encontrada em grandes extensões da África, América do Sul, México, Austrália e Índia. No Brasil, corresponde às áreas de cerrado e foi intensamente desmatada pela atividade agropecuária. A vegetação de altitude ocorre em áreas de elevada altitude. As espécies típicas são as gramíneas, musgos e líquens. São encontradas em áreas montanhosas. No Brasil não temos esse tipo de vegetação em função da altitude moderada do relevo
e do clima predominantemente quente. A vegetação original do território brasileiro é subdividida em áreas de floresta, a amazônica e a Mata Atlântica, mata de cocais, caatinga, cerrado, pantanal, mata de araucárias, pampas e vegetação litorânea. Essa cobertura vegetal original foi intensamente desmatada pelas atividades antrópicas, principalmente a agropecuária e a urbanização. A formação que ainda apresenta uma área considerável de vegetação nativa é a Amazônia, que é constantemente ameaçada pelo avanço da fronteira agrícola, mineração e grilagem. O conjunto de aspectos geomorfológicos, climáticos, hidrográficos e de formações vegetais definem os biomas. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando de uma diversidade de flora e fauna própria. Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o território brasileiro ocupa quase metade da América do Sul. A grande extensão territorial e latitudinal faz com que o país apresente variedades de clima, vegetação, fauna e biomas. Considerando essa diversidade, o território foi dividido em 6 biomas: floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, campos ou pampas e o Pantanal. Utilizei como referência para essa aula o nosso livro didático e o dicionário cartográfico do IBGE. Dúvidas e sugestões podem ser direcionadas aos canais de comunicação informados e até a próxima aula.